Primeiramente, boa noite para todo mundo, boa noite para todos os clientes da Premium Alliance. Eu sou Felipe, da área de distribuição e comercial aqui da Geocapital. Essa aqui, que está ou do meu lado, ou embaixo, ou na diagonal, é a Tô vendo Rafaela, abaixo. trabalha Abaixo de comigo. ti. É. Bom, pessoal, boa noite, tudo bom? Um prazer. Estou também aqui do time de distribuição junto com o Felipe. Tá? Obrigada aí pelo tempo de vocês também. Foi um prazer poder trocar com vocês aqui. Só para contar um pouquinho da minha história, já que eu vou falar bastante, eu também venho de uma carreira comercial, tá? Então, iniciei minha carreira no Itaú BBA e logo em seguida fui fazer um trabalho bem semelhante ao que vocês fazem hoje de assessoria dentro da XP. E a ideia aqui é trazer um pouco do entendimento, né, de onde dói no cliente, de onde dói no assessor, e ficar sempre próximo, tá? Hoje a gente aqui na Gel, a gente tem um time de RI e marketing de mais ou menos 7 pessoas, o que é bem robusto, tá? E a ideia é que a gente consiga ter um escopo de atuação, que a gente consiga atender muito bem qualquer tipo de demanda que chegue para a gente, seja dos parceiros do escritório de agente autônomo, seja do pessoal da Premium Alliance, que é um grande parceiro nosso aqui, seja de outros assessores, seja de pessoa física direta. Então, o mundo lá fora ele é muito grande, né? Hoje o Brasil ele está representando, infelizmente, só 1% de todo o tamanho das bolsas que a gente tem no mundo, tá? Quando a gente olha em termos de PIB, ou seja, daquilo tudo que é produzido de riqueza dentro de um país, o Brasil ainda representa só 3%, tá? E quando a gente fala de renda fixa, apesar de não ser muito nosso mundo, o Brasil ainda representa só 2%, tá? Então, a gente, quando constrói a GEL, aqui a ideia era muito de como é que a gente pode investir o nosso próprio dinheiro, né? Então, os sócios fundadores, tanto o Pino quanto o Oliver e o Daniel, eles tiveram um certo evento de liquidez e a ideia inicial da GEL era investir o dinheiro próprio, tá? E a gente constrói todo o processo de investimento e constrói toda a forma e toda a filosofia sobre como que a gente pode investir o nosso próprio dinheiro, tá? E naquele momento, a ideia inicial era basicamente procurar algum parceiro estrangeiro, tá, que pudesse fazer a gestão. Só que a gente barrou em algumas coisas, né? Naquele momento, uma questão de transparência, que para a gente era fundamental. A gente não conseguia entender muito bem o que estava sendo feito, como é que funcionava o processo de investimento, quais fatores da análise de gestão estavam sendo empregados, tá? Mas aí a gente decidiu criar essa solução proprietária, tá, da GEL, e em 2014 a gente começa com o nosso fundo que existe até hoje. Então, é uma única estratégia para investir o nosso dinheiro, e alguns clientes hoje na casa de 3.400 pessoas investem junto com a GEL, porque acreditam nesse processo de investimento e acreditam que não tem mais como ficar só limitado ao Brasil, principalmente quando a gente está falando de renda variável, né? Queria compartilhar com vocês aqui a minha tela, só para mostrar também um Claro. panorama de onde a gente Antes, está, tá? beleza. Antes da gente começar, o Felipe e a Rafaela, deixa só a gente se apresentar rapidinho. Então, meu nome é Danilo, né? A gente aqui faz parte do escritório, né? Nós somos assessores de investimentos, eu e o Lucas. O escritório aqui situado em Santos, né? A Prima Alliance, onde nesse escritório a gente tem ali o braço educacional, né? Uma escola de investidores, o Aprenda em Vista, onde a gente ali tenta, né, aproximar o investidor, né, dos gestores, das casas. Aí a gente fez várias lives e colocou nas nossas redes sociais, né? E queria agradecer a oportunidade, né, do Felipe e da Rafaela de trazer aí esse mundo dos investimentos aí, ainda mais agora, né, com esse período de alta do dólar, alta de inflação, enfim, para a gente tirar dúvida e ajudar também o investidor, né, abrir a cabeça dele e frisar a importância, né, dele deixar uma parte do capital dele exposto ali em algo internacional, né. Passa a palavra para o Lucas aí, Felipe, fica à vontade para fazer a apresentação dele. É isso aí. Meu nome é Lucas, sou sócio e assessor de investimentos da Premium Alliance. É uma casa já bastante antiga aqui em Santos, né? Escritório de assessoria de investimentos. Temos mais ou menos ali 300 milhões sob custódia, né? Nosso escritório, mais ou menos 2.000 clientes. E é um escritório que tenta aproximar bastante, né? Como o Danilo falou,
o cliente, né? São muitos parceiros aí, amigos que investem ali junto com a gente, e a gente está tentando fazer essa ponte, né? Entre os gestores, as casas e os investidores. Então, isso que você vai falar hoje é muito importante, é algo que a gente já vem frisando aí nas nossas lives, nos nossos bate-papos, a importância de se ter a diversificação, né, geográfica, investimentos lá fora, e hoje em dia realmente é muito acessível, é fácil, tem vários veículos que se pode fazer isso, e creio que você vai provar aí, através de números, o quão importante seria já ter esse investimento, já com essa diversificação, né, nas principais economias lá de fora, né, Estados Unidos, China, Europa, enfim, essas regiões que crescem às vezes muito mais forte aí que o Brasil. Então é isso aí, Felipe, pode mandar bala aí na apresentação. Perfeito. Então, acho que tem um ponto, Lucas, que você comentou que, na minha opinião, é bem interessante. Realmente, tem muita... Hoje em dia, graças à sofisticação do investidor brasileiro, a gente tem inúmeras opções de investimento internacional. Quando a gente entra dentro da plataforma, a GEL ela foi uma dos primeiros fundos internacionais dedicados exclusivamente a essa estratégia. Então, a gente é muito importante frisar que a gente só faz isso, a gente investe o nosso próprio dinheiro junto com o próprio cliente. E o que a gente tenta promover aqui, gosta de promover, é toda a transparência, né? Então, hoje, quando você investe num outro fundo internacional de uma casa internacional, na maioria das vezes, a questão da transparência acaba pegando um pouco, porque é um feeder que aloca num master que está localizado lá fora, então você acaba, por muitas vezes, não entendendo. Então, cabe muito aqui a gente, da área comercial, transpor para o cliente de vocês e para todo mundo que esteja assistindo essa live como é que funciona o nosso processo e como é que funciona também as nossas alocações, o que a gente tem de interessante. Tá? A Geola, como eu falei, ela foi a primeira gestora brasileira focada única e exclusivamente nessa estratégia de investimento nas melhores empresas do mundo, tá? E a nossa missão, no final do dia, é que a gente quer ser o parceiro do brasileiro nessa importante transformação de realidade dos investimentos, né? Que quando a gente percebe, a gente pega os números, a gente vê que tem um deslocamento de dinheiro muito grande para investimentos internacionais. Então, a gente está aqui para aproveitar e para disseminar essa cultura que se mostra tão importante, tá? Como eu falei lá no início, hoje o Brasil está representando 3% de tudo que é produzido no mundo, é um universo muito limitado, e 1% só do tamanho das bolsas. Tá? Então, parece até um pouco estranho quando a gente olha para fora e pensa no chileno. Né? O chileno, dentro de um país super pequeno, quando você fala que o chileno investe só no Chile, soa um pouco estranho. Né? Por que não soa estranho quando o brasileiro investe só no Brasil? Então, a gente precisa efetivamente disseminar essa cultura de investimento internacional. A Geola já faz isso desde 2014, tá? Nessa estratégia única. Hoje, um pouco do nosso panorama é que a gente administra cerca de 1,4 bilhão de reais, tá? Dos quais 15% desse total de recursos ainda é da própria Geo. Então, esse é um número super importante na hora que o investidor está tentando escolher onde ele vai colocar o dinheiro dele. Eu acredito que seja num excelente lugar onde as pessoas também colocam seu próprio dinheiro, né? Onde tem um alinhamento de interesse muito grande. Então, desses 1,4 bi, 15% desse recurso ainda é da própria Geo, tá? 35% vem dos clientes de plataforma, tá? Tendo a Premium Alliance como um grande parceiro nosso também. E o resto de clientes diretos nossos, que são oriundos da época de private banking dos nossos sócios fundadores, tá? Então, tem um relacionamento muito forte. A gente está falando de uma casa que tem um passivo muito sólido. Tá? E a gente valoriza e sempre tenta respeitar muito esse ponto. Tá? Isso é um pouco do institucional. Acho que vale super a pena aqui mostrar quem é o time, né? Quem é que está por trás da cortina, quem é que está ali dentro da cozinha e efetivamente achando aquelas melhores empresas do mundo. Tá? É super importante frisar que a GEL está, no final do dia, tentando buscar investir naquelas empresas que são as empresas dominantes. Tá? Então, hoje, a parte de gestão de investimentos ela é feita por 11 pessoas. Tá? São 2 sócios fundadores, tanto o Oliver quanto o Daniel. E na parte de investimentos são 3 sócios mais seniors, no caso o Arthur, o Marcelo e o André. Tá? E o resto do time é dividido em analistas mais plenos e alguns poucos mais júniores. Qual é o grande ponto quando você está olhando a gestão de investimentos? É que ela é basicamente dividida em 2 etapas.
né? Aquela primeira etapa, que é geralmente a etapa mais fácil, que é a etapa do Excel, a etapa da modelagem, a etapa da estatística. Geralmente você pega um cara que sai da faculdade, fica ali um tempo com ele, ensina ele a modelar, ensina ele o conceito estatístico, ensina ele efetivamente a mexer naquele modelo, né? E existe uma parte que envolve muito mais a senioridade do time, né? Então, basicamente, envolve o cabelo branco, que é muito mais do que conhecer sobre finanças, né? É muito mais do que conhecer sobre o número da empresa, sobre o DRE, sobre o balanço. Está muito mais ligado com uma certa arte, alguns aspectos psicológicos de você efetivamente conseguir falar com uma companhia e entender se aqueles incentivos que estão dentro da companhia são incentivos que promovem um bem-estar de crescimento de lucro, são incentivos que a gente busca entender se as pessoas que estão ali dentro têm alguma possibilidade de virar sócio ou não, como é que está alinhado todo o interesse dentro da companhia, e essas nuances, tá? Essa arte que vai muito mais além de finanças, isso fica muito a cargo do cabelo branco. Tá? E aqui embaixo do nome do pessoal tem toda a experiência, tanto do lado, embaixo do lado, né? Tem tanto a experiência do pessoal no âmbito corporativo, quanto a experiência do pessoal no âmbito profissional. Então, a gente traz para isso toda uma experiência internacional. Então, esse pessoal estudou e trabalhou lá fora. Tá? O que isso facilita para a GEL aqui? Isso facilita a gente entender qualquer setor e qualquer empresa que a gente esteja entrando antes da gente realizar o investimento. Tá? Então, entra toda aquela parte da nuance, da arte, que a gente precisa efetivamente ter dentro do processo de investimento. Então, esse é um time que é um time super sênior, que é um time super gabaritado. Hoje você pode perceber que as melhores escolas foram cursadas por esse pessoal, Wharton, Harvard, Columbia, Babson, Stanford. Então, tem muito gabarito dentro dessa turma. Tá? Na parte de RI Marketing, como eu mencionei ali no começo, são 7 pessoas. Eu gosto sempre de chamar a atenção e valorizar muito o pessoal de operações e tecnologia, porque, basicamente, lembra lá daquele 1% que o Brasil está representando? Então, é um universo super limitado. O fundo de Brasil, tá, vou chutar um número aqui, talvez ele tenha que fechar quando o capacity dele atinge 10 bilhões de reais. A gente aqui na GEL, a gente acredita que, por investir em mercados super líquidos, a gente tem um capacity quase infinito. Tá? Então, não tem uma data em que o fundo vai fechar. Tá? A gente acha que esse capacity pode estar na casa de 50 bi. E se de um dia para o outro a gente chega nesse número de 50 bilhões de dólares, de 50 bilhões de reais sob gestão, a gente não precisaria contratar mais nenhuma pessoa. Tá? Então, a ideia é que a gente está aqui tanto do lado de pessoas quanto do lado de processo de investimento, não correndo atrás do rabo. Tá? A gente está sempre correndo um pouco à frente. Isso faz muito parte da nossa cultura. E o curioso, né, disso tudo é que, como eu bem mostrei aqui, hoje são 11 pessoas envolvidas no processo de gestão. E aí eu acho que a pergunta que mais fica é a seguinte: como é que eu vou fazer para que 11 pessoas consigam cobrir o mundo todo? Né? Parece até curioso. Então, a gente elaborou todo o processo de investimento dentro da GEL de uma forma que, com 11 pessoas, a gente conseguisse ser especialistas em um número super limitado de empresas. Tá? Um número de 60 empresas em que a gente ia conhecer muito do modelo de negócio, a gente ia entender muito das nuances de cada uma dessas companhias e que, efetivamente, a gente ia entender muito sobre quem estava lá dentro também. Tá? Então, hoje, a GEL, a gente tem um processo aqui interno de que o time de investimentos eles precisam trazer para dentro do campo das ideias, não necessariamente entrar para portfólio, todo mês uma nova ideia de investimento. Tá? Então, desde 2014, a gente já analisou mais de 500 empresas ao redor do mundo. Tá? Então, a gente passa cada uma dessas companhias no nosso chamado filtro de qualidade. Tá? O que é o filtro de qualidade? Quando a gente passa cada uma dessas 500 companhias, a gente quer entender se elas são efetivamente as melhores empresas do mundo. Como é que a gente avalia se uma empresa é a melhor empresa do mundo ou não? Bom, basicamente, na opinião da GEL, uma empresa vai ser a melhor empresa do mundo se ela tiver 3 fatores aliados. Primeiro, poder de preço. Então, a gente quer entender aqui se essa é uma companhia que apresenta efetivamente uma vantagem competitiva frente aos concorrentes do mercado. A gente quer entender também
se essa é uma companhia que, caso eu tenha um aumento dos insumos que ela utiliza na produção, ela vai conseguir efetivamente repassar esse preço para o consumidor final. Então, basicamente, ela consegue manter as suas margens brutas estáveis se eu tiver um aumento dos insumos dela. Eu quero investir numa empresa em que efetivamente a concorrência seja só uma concorrência, não seja o número um da concorrência. Então, a gente quer aquela companhia que é efetivamente o número um. Tá? Então, isso é tudo critério dentro de poder de preço. A gente quer uma companhia que apresente fatores de crescimento, ou seja, a gente quer efetivamente estar num setor que é muito promissor, a gente quer estar num setor em que os investimentos que são feitos dentro da companhia crescem acima do PIB daquele país sede. E um ponto que para a gente faz muito sentido e que para a gente é até um fator excludente de uma companhia dentro desse nosso filtro inicial de qualidade é a questão de cultura de dono, tá? Porque a gente quer entender quem está lá dentro, a gente quer entender o histórico de execução desse management e a gente quer, num ponto muito mais severo, entender se essa companhia ela tem um nível de governança corporativa super transparente. Porque, lembra, são brasileiros que estão investindo lá fora. Então, a gente precisa ter um acesso muito transparente ao management dessas companhias. E se a gente não tiver, a gente prefere ficar de fora, tá? Tem alguns cases práticos, e aí acho que no final talvez valha a pena mencionar, de companhias que tinham um baita poder de preço, então ela era praticamente um monopólio não regulado em alguns países, que tinha um baita crescimento, crescia a margens altíssimas, só que quando a gente tentou o acesso à companhia, seja o CFO, seja o CEO, ou seja até o próprio Investor Relations da companhia, a gente em nenhum momento conseguiu ser bem atendido. Tá? Então, a gente, por ser processual e por estar investindo no próprio dinheiro, a gente prefere ficar de fora quando o quesito governança pega. Tá? Então, quando a gente analisa cada um desses fatores que eu acabei de mencionar, poder de preço, crescimento, cultura de dono, e deu nota para cada um desses fatores, a gente chega num ranking, tá? Que é o ranking top 60 empresas de qualidade. Tá? Lucas e Danilo, o que eu acho que é super importante frisar até aqui? O super importante frisar até aqui é que, ao passar no filtro, a gente quer encontrar as melhores empresas do mundo. E, nesse momento, não significa ainda que elas vão entrar dentro do portfólio. Por quê? Porque ainda existe toda uma questão de valuation, né? Tem uma questão do valor justo daquela companhia que a gente precisa efetivamente entender se vale a pena entrar ou não. Mas o que significa esse top 60? Significa que, no final do dia, a gente vai prestar muito atenção dentro dessas companhias nesses três principais fatores aqui: poder de preço, crescimento e cultura de dono. Até aqui, ficou claro essa primeira etapa do processo, essa primeira etapa do time, de onde a gente está? Sim, ficou claro para mim, Felipe. Eu queria entender só uma coisa nesse slide aí que você mostrou, que eu achei bem interessante ali, os critérios, né? E já vou deixar aqui logo a primeira pergunta. Eu queria saber se na hora de escolher uma empresa, né, entre as 60 ali que vocês analisaram, existe algum fator que tem um maior peso, por exemplo, crescimento, cultura de dono. Então, na hora que chega ali, empatou ali, digamos, vai empresa A com a empresa B, vocês têm ali um fator de peso maior que vocês analisam? Perfeito. Excelente pergunta. Só uma correção. Na verdade, a gente já analisou mais de 500 empresas. Tá? E quando a gente passa essas 500 empresas no filtro, a gente chega nesse universo de top 60. Tá? Existe, sim, fatores de desempate. O principal deles é governança. Tá? Como a gente mencionou, é super importante que a gente tenha um nível de transparência e tenha um nível de conhecimento muito grande sobre a companhia. Tá? O segundo fator deles é o tempo que a gente conhece essa companhia. Tá? Porque, assim, hoje a gente tem uma posição relevante dentro do Facebook que a gente demorou cerca de 3 anos para poder montar. Tá? E geralmente as coisas aqui a gente prefere efetivamente entender muito do modelo de negócios antes de efetivamente entrar. Mas esse universo top 60 ele não é muito fechado. Tá? Então, não é necessariamente 60 empresas. Podem ser 63, podem ser 70, como é hoje em dia. Então, não é que tem um fator de desempate. Se a gente acha que vale a pena incluir no nosso universo de cobertura, a gente entra e inclui. Tá? Obviamente que cada um desses fatores tem um peso, tem um critério,
mas não existe muito um fator de desempate, porque se a gente achar que vale a pena entrar, ela vai entrar. Tá? Existe no final do dia um rating mínimo, que é um rating interno, que a gente estabelece dentro da GEL para que ele possa entrar dentro desse universo top 60. Legal. Tá? O comitê de investimentos ele se reúne de duas em 2 semanas, e assim eles vão decidindo se esse universo de 60 empresas vai para 63 ou vai para 70. E esses Ficou claro? critérios, ô Felipe, ele é tanto para aquisição da empresa quanto para aumentar a posição. Digamos que eu tenho uma posição de X na empresa Facebook, como você falou. Para a gente aumentar a posição, ela vai entrar de novo em todos esses critérios, ou como ela já passou, eu posso aumentar a posição ali de forma sem ser tão criteriosa? Cara, boa pergunta. Uma vez que ela está dentro do universo de cobertura, que são essas 63 empresas, a gente só vai aumentar nossa posição dentro dessa companhia a depender de um processo de valuation, tá? E como é que a gente faz o valuation aqui dentro da GEL? Tá? Uma coisa que a gente acha que é super verdade, que é muito complicado você acertar o valor de uma companhia na vírgula, num horizonte de 5 anos, que é o que a gente estabelece. Tá? Então, o que a gente faz para mitigar essa incerteza que a gente tem? Ao invés de um único cenário de valuation, considerando uma única premissa, eu tenho 10 diferentes cenários. Tá? Então, eu começo a fazer as alocações em relação às companhias do portfólio, de acordo com quantos cenários eu tenho no qual essa empresa está barata. Tá? E aí, respondendo a tua pergunta. Então, por exemplo, Facebook, que é uma posição super relevante nossa, quando a gente analisa os 10 diferentes cenários, na nossa opinião, ela está super barato em todas. Tá? E em comparação a algumas outras companhias que a gente tem dentro do portfólio, como é o caso de Alphabet, que hoje a gente deve estar carregando algo em torno de 1%, quando a gente analisa esses diversos cenários que a gente plota no nosso modelo de valuation, na nossa opinião, em alguns desses cenários, a companhia tem um baita upside, mas na maioria deles ela tem algum downside, porque, na nossa opinião, pode estar muito cara. Tá? Então, que cenários são esses que a gente analisa antes de fazer? Então, a gente quer entender efetivamente qual seria o valor dessa companhia se ela nunca tivesse passado pelo Covid, porque vamos concordar que se a pandemia não tivesse passado, certamente muitas perdas não teriam acontecido, então provavelmente o preço dessa companhia hoje seria diferente. Tá? Qual seria o preço dessa companhia se eu estou analisando uma trajetória de juros para cima ou para baixo? E aí, aqui, para quem for mais leigo, o CAE, eu posso entender o CAE 9, 10 e 11 como uma taxa de juros um pouco mais elevada. Qual vai ser o valor daquela empresa se eu tiver uma inflação mais forte? Qual vai ser o valor daquela companhia se efetivamente ela estiver num ambiente como o dos Estados Unidos, em que há a possibilidade do programa de taxação do Biden, né, que é esse Tax 21 e Tax 28, ela efetivamente vai valer menos se ela tiver que pagar mais imposto. Então, qual vai ser o valor daquela companhia se ela estiver crescendo ao mesmo ritmo que ela está crescendo há 5 anos? Tá? Então, com cada uma dessas premissas, tá, e combinando esses diversos fatores, ao invés de um único valuation, a gente tem 10 diferentes. Novamente, Danilo, a gente aumenta ou diminui uma posição de acordo com quantos cenários baratos ou caros eu tenho em relação a uma mesma companhia. Ficou claro esse ponto? Perfeito. Isso, e só complementando também, que acho que é legal, é que assim, essa nossa lista viva aí de 60 empresas de qualidade, né, que é o nosso universo de cobertura, a gente faz esse segundo filtro pelo valuation, mas assim, a empresa pode sair tanto desse universo de cobertura quanto do nosso portfólio. Se ela sair do nosso portfólio, não necessariamente ela sai do nosso universo de cobertura. Ela continua ali no nosso radar para a gente entender qual é um bom momento para a gente entrar nela, né, de acordo com o seu valuation, né, sempre ali no horizonte de 5 anos. Perfeito, muito bem colocado. E aí eu queria mostrar aqui um pouco, vou abusar da sorte, eu vou abrir o portfólio para vocês. Mas antes, só entender se esse processo Felipe, ficou claro. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que um dos pontos mais importantes é a governança, né? Mas o que seria uma empresa ter uma boa governança para vocês? Como é que você traduziria isso, né? Porque isso é um conceito muito amplo, né? Ter uma boa, em tese, todas elas têm boa governança, né? Mas como vocês identificam que realmente aquela empresa tem uma boa governança? Porque você pega o exemplo do Facebook aí, né? Envolvido em alguns casos aí que ele teve vazamento de clientes, de dados, etc. Como que isso acaba impactando na avaliação de vocês das empresas?
transparência. Então, governança, quando eu falei sobre governança, é principalmente no fator transparência, tá? Então, digamos que a gente analisou uma empresa aqui, não vou citar nomes, tá? Mas a gente analisou uma empresa na China de produção de uma bebida bem específica de lá, tá? E quando a gente chegou para poder tentar conversar com o management da companhia, a gente não foi bem recebido, a gente não conseguia efetivamente um acesso satisfatório ao CFO, ao CEO e ao próprio Investor Relations da companhia. Então, na nossa opinião, esse ponto de governança, ele é um ponto muito mais relacionado à transparência, tá? Óbvio que existem N fatores, por exemplo, dentro de Facebook, que podem contribuir negativamente para a governança e, efetivamente, ela vai ser punida, tá? No nosso processo de investimento, dentro dessa nota de governança corporativa que a gente estabelece para cada uma delas. Então, quando a gente fala de governança, é muito essa questão de transparência e acesso, tá? Porque, no final do dia, se a gente está colocando o nosso dinheiro lá, a gente precisa entender minimamente qual é a nuance, né? Qual é o feeling que tem dentro daquela companhia. Perfeito. Então, entrando aqui e abrindo um pouco do nosso portfólio para todos os clientes da Premium Alliance, só para mostrar termos práticos também, hoje a maior posição do fundo é em Berkshire Hathaway, tá? Então, o que significa na prática que a gente tem uma maior posição em Berkshire, tá? Que quando a gente passa ela naquele nosso universo, aquele nosso filtro inicial, sem dúvida ela é uma empresa de qualidade. Mas quando entra o fator valuation, na nossa opinião, ela está barata em qualquer cenário, seja num cenário de juros para cima, seja num cenário de juros para Então baixo. eu vou ficar muito feliz de ouvir isso, que a gente tem um clube de investimentos aqui no escritório e a gente tem uma parte do portfólio que a gente compra através de BDRs, né? E a Berkshire é uma das nossas maiores posições ali. Claro, a gente não consegue, né, ter uma limitação para poder analisar tão profundamente, questão de dados e tal, mas pelo que a gente viu da empresa, a gente, né, gosta bastante, tem no portfólio. Então, fiquei feliz de saber que é a maior posição de vocês aí. Boa, que bom, cara, que bom. Então, porque, assim, a gente tem muita convicção dentro desse papel, tá? E tem algumas histórias, por mais que a gente não seja aqui uma casa macro, a gente faz muito mais uma análise micro e bottom-up, tá? E depois a gente olha o macro. Tem algumas histórias que podem se beneficiar de algumas coisas, né? Então, e até aproveitando e puxando um gancho, acho que isso é bem interessante para o cliente final também, tem uma preocupação com inflação no mundo, não tem jeito, tá? Então, principalmente nos Estados Unidos, uma questão de tapering, enfim. E o portfólio da Berkshire Hathaway, no final do dia, é um portfólio que ele é super ligado a empresas de energia e empresas seguradoras, que têm um poder de preço e têm uma capacidade de repassar aquele aumento de custo para o consumidor final, tá? Além de ser uma empresa de valor, onde provavelmente quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê um mundo super pesado em tech, com múltiplos altíssimos. Então, em um eventual rotation de growth para value, a gente tem muito potencial para captar. Em uma eventual inflação um pouco mais forte, a gente tem muito potencial para manter as margens brutas estáveis dentro da companhia. E um eventual também aumento de taxa de juros é uma companhia que vai se beneficiar disso também. Então, por isso que hoje em dia a Burke é uma das maiores convicções nossas, porque em diversos cenários que a gente analisa, ela está super barata. E aí, Porque óbvio, ela existe também tem ali dentro, tem bancos ali dentro, tem um caixa monstruoso, né? Então, possível aumento de taxa de juros acaba beneficiando aquelas aplicações que eles têm, né, nos treasuries americanos também, né? Qualquer ponto percentual que aumente vai ter um impacto super positivo ali na empresa, né? perfeito, Lucas, excelente. Esses são os nossos pontos, tá? Além também dessa posição extremamente relevante de caixa. Mas também existem coisas ali que, na verdade, o mercado acaba torcendo um pouco o nariz, né? Que é um pouco do Warren Buffett tá um pouco velho. Ah, mas o Warren Buffett vai morrer daqui a 2 anos. Eu só tenho uma certeza na minha vida, que ele vai morrer algum dia, tá? Eu tenho certeza que eu vou morrer algum dia, espero que não seja em breve, mas eu tenho certeza que o Warren Buffett vai morrer. Espero que seja antes de mim, no caso. Mas o ponto é, chegou num certo tempo e a gente consegue pegar essa nuance justamente porque a gente consegue falar com o Investor Relations da companhia e consegue falar com outras pessoas que também têm posição. O ponto é o seguinte,
a cultura lá dentro já foi tão disseminada que no final do dia, cara, se o Buffett estiver vivo, não estiver vivo, a cultura já está enraizada dentro da companhia e vai mudar pouco ou quase nada, tá? Inclusive, eu chutaria que é possível, se um dia ele acontece alguma coisa com ele, o papel pode até subir, porque você acaba com o ruído, né? Tem essa possibilidade também. Não vou cravar que isso acontece, porque ninguém tem bola de cristal, mas é uma possibilidade muito Porque grande. paira a dúvida de como pode ser a sucessão, né, do controle da empresa ali, das decisões, que é muito centralizada ainda nele, apesar da idade avançada, ele que toma a frente, né, ele vai lá todo ano falar com os investidores na conferência e tal, então muita coisa ainda passa por ele, pelo sócio dele, né, que acho que nessa última ele não compareceu, Charles Munger, então realmente é uma dúvida que fica no ar, como que vai ser depois, né, depois de Warren Buffett, né? Como que a empresa vai continuar. Ele falou, já falou para os filhos, né? Para pegarem o dinheiro e colocar tudo no índice S&P 500, para não ter muita dor de cabeça. Pelo menos eu vi uma reportagem falando isso, não sei se é verdade, né? Coloca tudo no índice, né? E vai ser feliz. Cara, dependendo do momento, não sei se vai ser tão feliz assim, não, né? E aí, já emendando com outro assunto que provavelmente deve surgir aí bastante para vocês, cara, o S&P tá caro, né? Não tem dúvida. Então, investir lá fora hoje, principalmente com uma correlação grande com os Estados Unidos, deve dar, de certa forma, um frio na barriga, né? Porque você olha para o S&P, ele está na máxima histórica. O ponto é, o S&P está desde 2008 na máxima histórica, né? E quando a gente olha para o S&P, quando eu olho para o meu portfólio aqui dentro, a principal diferença é o seguinte: o portfólio GEL, através do nosso modelo de valuation, está buscando comprar sempre tudo que é mais barato. O S&P, por um lado, ele compra tudo que é mais caro, tudo que mais sobe, tudo que é mais negociado. Tá? Então, você tem ali um crescimento implícito do S&P que vem justamente por demanda, tá? Sem considerar que 30% do S&P ele é super concentrado nas empresas de tecnologia que estão com múltiplos altíssimos, tá? Porque desde 2008 Eu até acho que esse é o grande ponto, né? Porque aí uma subida de taxa de juros vai impactar diretamente nessas empresas, né? total, o fluxo de caixa é muito alongado, então qualquer pancada nos juros ali, por ter uma duration Qualquer muito maior, 0,25, qualquer 0,5 vai trazer ali a valor presente, né? E tem um impacto muito grande, né? perfeito, é uma pancada muito grande, tá? Então, quando você olha o portfólio GEL hoje, e aí você compara, óbvio, se o S&P cair, vai ter um certo medo, outras empresas podem ser arrastadas para baixo, mas que, na nossa opinião, é muito mais uma janela de entrada para alguns cases, e para a gente ser cada vez mais contracíclico e ver a mola cada vez mais comprimida, do que efetivamente outra coisa. Tá? Então, tiveram alguns bancos gringos que soltaram relatórios recentemente sobre o que ia ser 2022, né? E existe meio que um consenso entre esses bancos que 2022 vai ser o ano do stock picking, né? O que vai ser? Vai ser o ano de efetivamente encontrar aquelas companhias que estão realmente muito baratas e que você percebe que, de uma maneira geral, eles ficam um pouco reticentes em relação à tech, olham um pouco como caro. Óbvio, tech pode subir mais, não sei o que vai acontecer, tá? Mas o portfólio GEO, quando você olha ele hoje, ele não tem uma cara, ele não é um portfólio que é só tech, ele não é um portfólio que é só valor, não são só empresas ligadas ao setor da economia real, mas a gente está muito preparado para poder pegar qualquer um desses rotations, tá? Então, é isso que é importante de mostrar para o investidor final como a gente enxerga a mola comprimida, tá? Essa barrinha azul aqui está representando o que a gente enxerga como retorno médio esperado para cada uma dessas companhias para os próximos 5 anos de maneira anualizada em dólar. E essa barrinha em laranja está mostrando o tamanho da nossa posição. Quando a gente pondera um com o outro, a gente chega no que a gente chama internamente de baratômetro, tá? Que nada mais é o que a gente acha que esse portfólio pode render daqui para frente. Não é, obviamente, não é uma garantia de rentabilidade no final do dia, Sim, é uma mas análise, né? é muito mais um norte que a gente gosta de dar para o cliente final para Então, entender ali, se nada a Berk seria quase 20% ao ano durante 5 anos, é isso? em Quase, né? dólar. Quase em dólar. Entendi. Exato. Então, é muito mais um know-how para mostrar para o cliente o seguinte: será que a GEL acha que investir no portfólio de GEL agora está barato ou está caro?
tá? E, na nossa opinião, está super barato, tá? Principalmente essas empresas que estão muito mais ligadas a valor, tá? Que você tem uma depreciação muito grande. Então, empresas relacionadas ao segmento de viagens, empresas relacionadas ao segmento de bebidas, que ainda não teve uma recuperação total por conta da pandemia, a gente acredita que tem muita coisa para agregar dentro desse retorno que a gente acha que hoje em dia está na casa de 17,2% ao ano. É na vírgula? Não é na vírgula, investidor. Não adianta achar que é na vírgula. Pode aumentar, pode cair, pode cair. O que a gente consegue mostrar aqui é que, empiricamente, quando esse baratômetro atinge esse patamar, o investidor tende a ter muito mais sucesso e muito mais felicidade ao investir dentro do portfólio da GEL. Tá? Então, esse é o ponto. E essa é uma informação que, obviamente, na nossa lâmina está escrito como yield médio esperado do portfólio, ou seja, quanto que a gente acha que ele pode render. Então, mensalmente, a gente divulga essa informação. E a opinião da GEL é que, como a gente desenha o processo para a gente mesmo e acaba trazendo muito cliente para dentro, é que esse portfólio deveria render algo em torno de 10% ao ano em dólar para os próximos 5 anos. E quando a gente enxerga ele batendo 17%, é o momento de chamar o cliente, é o momento de mostrar para o cliente que está na hora de ser contracíclico, que é efetivamente a hora de fazer o melhor do value investing, que é o que a gente acredita que a gente pode entregar de mais efetivo. Então, você está falando que, na média, o portfólio deveria dar 10%, e hoje vocês têm uma visão que pode dar até 17% na média, é isso? Isso, nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, perfeito. Óbvio. Na realidade, o valor descontado do portfólio, né? Não é uma promessa de retorno. Né? Não é uma promessa, mas é a visão que vocês têm, de acordo com a análise que vocês fizeram, tem um potencial de crescimento de quase 17%, né? Isso. Claro que pode dar errado, pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho que não está no radar e aí não tem como prever. E é assim que funciona, né? Mas assim, eu acho que você falou um ponto, cara, que eu acho que vale a pena mostrar um pouquinho também. Coisas que não estão no radar, né? Como é que a gente... Coisas que estão no radar hoje, que todo mundo fala, é inflação. E esse ponto de inflação, quando a gente desenha o nosso processo, existe poder de preço, que é a capacidade de repassar o preço para o consumidor final. Então, as companhias do nosso portfólio têm o fator poder de preço muito forte. Tá? Então, na nossa opinião, uma preocupação com a inflação, se for algo moderado, obviamente, na nossa opinião, vai até representar uma janela de entrada. Tá? E sobre o que você falou de coisas que não estão no radar, crise é natural. Crise é comum, sempre vai acontecer. O que vai variar de uma casa para outra é o como que a gente vai reagir nessa crise. Tá? E aqui dentro da GEL, acho que vale super a pena contar um pouco para vocês de como é que a gente pensa quando a gente vivencia uma crise. Né? O que a gente costuma fazer? Costuma montar um time de analista que vai estar responsável por sustentar aquela tese e costuma montar um time de analista que vai ser responsável por detonar aquela tese, tirar, inclusive, do nosso universo top 60, caindo como poder de preço, crescimento ou cultura de dono. Tá? Então, por exemplo, no auge da Covid, quando a gente começou a estressar todas as teses, uma das coisas que a gente aprende aqui é que nem tudo que cai é faca. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma empresa que cai, ela pode cair e ficar barata e eu querer comprar mais, e ela pode cair e ficar cara e eu sentir uma super vontade de voltar, uma super vontade de vender. Tá? Por exemplo, ali em meados de fevereiro de 2020, a gente deu uma sorte, um azar, e naquele momento a gente estava super concentrado em aviações e viagens. A sorte era que a gente, naquele momento, como o baratômetro estava apontando para a gente algo abaixo de 10%, estava batendo algo em torno ali de 7,5%, a gente estava com uma posição de caixa extremamente relevante, na casa de 25%. Então, olha aí a importância do baratômetro, não só como... e muito importante frisar de novo, não é uma promessa de rentabilidade, mas muito mais um norte, entender se o momento de investimento era bom ou não. Como naquele momento o nosso baratômetro estava na casa de 7,5%, a gente estava vendo tudo muito caro, a gente decidiu que ia manter essa alocação em caixa e foi muito importante para a gente superar a crise, mesmo que a gente estivesse muito pesado em aviação e viagem. Tá? Naquele momento, a gente decidiu por tirar Marriott dentro do portfólio, porque a gente ficou super desconfortável com a situação de crédito da companhia, achou que pudesse falir, inclusive. Então, veio o Fed com um balanço enorme, salvou, de certa forma, a companhia, e a gente ficou muito mais confortável para poder voltar depois, tá? Depois de um certo tempo. Hoje a gente tem uma certa posição em Marriott, que está na casa de 2,7%.
e que a gente acha, basicamente, que muito mais numa visão de longo prazo, de retomada de viagem, principalmente do lado corporativo, que essa companhia possa voltar e efetivamente ter o lucro que ela tinha em meados de 2019, já em 2023, tá? Então, é uma visão mais de longo prazo, que a gente pega e compra a companhia com preço super depreciado, tá? E do lado do que cai e fica barato, hoje a gente tem Disney, tá? Hoje como uma segunda maior posição dentro do fundo. Na nossa opinião, quando veio a pandemia, o mercado super bateu em Disney, porque no final do dia é uma empresa que está super ligada a turismo. Então, tem todos os pontos do parque, tem todos os pontos dos cruzeiros que foram fechados totalmente. Só que naquele momento que o mercado, de certa forma, desprezou, era o valor desse ativo real, que o preço do papel naquele momento não estava nem refletindo isso. E o valor implícito também de Disney Plus, tá? Que representou um crescimento muito grande. Então, a gente montou essa posição em Disney, ganhou bastante dinheiro com ela. Tá? E isso é mais para evidenciar um pouco de como a gente pensa. E entrando nessa seara aí de como a gente pensa, a gente pensou em investir em farmacêutica, né? Todo mundo pensou em investir em farmacêutica. Vou comprar um pouco de Moderna, vou comprar um pouco de Pfizer, vou comprar um pouco de AstraZeneca. O ponto é, no momento que vem o Covid, as pessoas começam a alocar em farmacêutica, o múltiplo começa a ficar muito caro, extremamente caro. E o nosso processo, ele começa a ficar, de certa forma, desconfortável para você investir num múltiplo muito caro, sem dúvida. E não parou de subir. Então, o que a gente preferiu fazer para poder trazer mais segurança para a gente e para quem investe com a gente também? Ao invés de investir na farmacêutica e tentar com uma fake bola de cristal, achar qual ia ser a companhia que ia acertar na distribuição, acertar no mercado e acertar no lançamento da vacina primeiro, a gente começa a analisar toda a cadeia de fornecimento dentro dessas farmacêuticas e encontra um baita de um profit pool dentro de Illumina, tá? Que hoje está representando 3% do portfólio. Para quem não sabe, Illumina, ela é uma companhia que ela é responsável pela produção de reagentes de sequenciamento genético, tá? E máquinas para o sequenciamento genético, que é algo fundamental no avanço da biomedicina e muito no avanço da produção de vacina também. Então, a gente encontrou esse profit pool, a gente começou com uma posição super pequena, a Illumina, e foi aumentando aos poucos e foi ganhando bastante dinheiro também com a companhia. Então, isso é um pouco do que a gente pensa na crise, né? De como é que a gente reage, do que a gente monta, do que a gente faz. Só complementando também, acho que esse ponto que o Felipe tinha comentado de aviação e viagens, né, é também um dos recortes que a gente está super otimista aí dentro do nosso baratômetro. Então, a gente está posicionado hoje em aviação e viagens, mas a gente acha que ainda não chegou na sua capacidade máxima de ocupação, hotéis, enfim, Booking, inclusive, a gente conversando com diversos hotéis, era o último custo que o hotel tirava, né, porque o Booking virou quase que uma agência de rating de hotel hoje, né, então se ele não tá naquela, se o hotel não está naquela vitrine, ele perde muita força. Então, na nossa opinião, é um recorte aí da nossa carteira também muito forte, que tem muito peso no nosso baratômetro, né? Pô, bem Só legal. para Então vocês estão bem positivos, assim, claro, dada a análise que vocês fizeram, com o ano que vem, com a retomada aí da economia lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal se movimentando bastante, mesmo com esses problemas que a gente está vendo na Europa aí, tendo uma possível quarta onda, alguns países fazendo lockdown. Isso está chamando a atenção, porque isso pode mudar o cenário de maneira mais drástica, né? Pelo que eu estou vendo, a Bolsa não refletiu essa preocupação, ela sempre se antecipa, né? Não me parece o caso, mas qual que é a visão de vocês? Também o Covid começou assim, né? Começou devagarzinho, a gente nunca sabe quantas ondas vão ter, se a vacina realmente vai ser feita, a gente já está na terceira dose aqui no Coronavac, enfim, tem muita coisa ainda por trás. assim, acho que no final do dia é tudo uma questão de vacina, né, cara? Então, acho que não tem a menor dúvida que vacina salva a vida. Lá fora os caras não se vacinam, né? Chega a um determinado limite, a população é meio que, eu não sei, avessa a vacinação, então chegou acho que 65%, eles não conseguem avançar, né? Diferente daqui do Brasil, que a gente está em níveis bem altos, né? Pelo menos nesse Olha, ponto. total. Esse medo existe, né? O grande ponto disso tudo, como eu falei, é vacina. A gente por aqui, o que a gente faz? A gente espera a crise, né? Não tem como antecipar uma crise. Então, e a gente entra tudo nesse moedor de tese. Então, se a gente achar que está na hora de tirar uma companhia, a gente tira. Se a gente achar que está na hora de colocar, a gente coloca.
E acho que essa é a grande vantagem de você delegar o teu recurso para quem está olhando isso há muito tempo e para quem está investindo nisso há muito tempo, essa velocidade de reação. Tá? Então, aqui dentro da Joia, a gente tem uma velocidade muito grande de reação. É muito difícil cravar se a gente vai efetivamente vivenciar uma nova onda, uma nova pandemia. A nossa opinião é que isso depende de índices de vacinação, tá? Mas, por enquanto, o mercado ainda não precificou essa preocupação. O mercado, no momento, está muito mais preocupado com tech cara, com inflação nos Estados Unidos, do que qualquer outra coisa em relação ao Covid. Então, acho que em algum momento pode acontecer, sim. E aí, o que a gente pode garantir daqui é que a gente vai estressar de novo todas as teses, a gente vai ver o que efetivamente faz sentido entrar, o que faz sentido aumentar, ou o que faz sentido sair também, tá? Porque a gente não tem vergonha nenhuma de efetivamente desmontar uma posição. Então, ali do é super importante também, Lucas, mil desculpas por ter te cortado. Não, pode acabar, depois eu pergunto. Quando a gente fala de uma empresa global, existem alguns recortes que são importantes fazer. Uma empresa global, no final do dia, ela é, como a própria palavra diz, global. Então, ela tem receita do mundo todo. Então, se, por exemplo, uma companhia que está, a Nike, por exemplo, está no nosso universo de cobertura, mas não está dentro do portfólio, ela tem receita da Ásia, ela tem receita dos Estados Unidos, ela tem receita da América do Sul, da África, da Europa. O próprio Facebook, né? Que vocês têm aí Facebook nas maiores posições. Inteiro, tá? Então, em alguns casos, cara, uma eventual preocupação para a gente vai representar mais uma janela de oportunidade. Entende? Da gente aumentar uma posição, da gente efetivamente conseguir ganhar mais dinheiro com aquela companhia. E dentro do nosso universo top 60, a gente pode até trazer novas ideias para dentro do portfólio também, tá? Porque a gente já acompanha a empresa, já entende muito daquele modelo de negócio e efetivamente só está ali esperando uma questão de valuation. Então, isso é um pouco de como a gente pensa. Não tem como te dar uma resposta sobre o que vai acontecer, porque a gente aqui não é virologista ainda, mas a gente se protege de certas formas, como, por exemplo, trazendo teses de healthcare para dentro do fundo. Tá? E aí, quando você combina healthcare, biotecnologia, cibersegurança, no final do dia, você consegue ter acesso a um fundo global com teses uma seculares. Uma diversificação bem grande, né? Que hoje em dia você não tem acesso em Bolsa Brasileira. Então, acho que essa é a grande vantagem, esse é o grande molde, é o grande charme do negócio, né? Você está investindo no mundo inteiro com risco super diversificado. Então, se acontece uma coisa num ponto, na verdade, a gente tem um outro ponto para poder também investir e aumentar a posição ou diminuir. Acho que vai muito nisso. E dentro do portfólio que eu ia te perguntar, além do Facebook, tem alguma outra empresa de tecnologia que vocês têm posição? Ou porque eu vi que a maior parte é de empresas mais de valor, né? Pelo que você citou, e faz, né, todo sentido com a tese aí que vocês já expuseram. Mas tem mais alguma que vocês têm uma posição relevante? Relevante não, tem posições menores, tá? A gente tem posições periféricas menores em ali, né? Periféricas. O que acontece? Antigamente a gente deixava uma certa alocação em caixa. Só que a gente começou a reformular aqui, a gente começou a pegar algumas posições periféricas que tinham uma volatilidade muito baixa e a gente podia usar como caixa também, porque o custo de oportunidade era muito grande de você deixar o dinheiro parado numa aplicação de juros baixos. Mas tem uma Illumina hoje, com 3% do portfólio, não deixa de ser uma empresa de tech, tá? Que produz reagentes e máquinas ligadas ao sequenciamento genético. A gente está estudando também numa toada de semicondutores, não posso abrir muito qual empresa, mas estamos tentando entender, da mesma maneira que a gente achou a Illumina, estamos tentando entender o que a gente pode encontrar ali na cadeia de fornecimento, não só de semicondutores, mas de chip, de impressão. E a gente está tentando entender no momento também qual vai ser aquela companhia que vai ser a vencedora no tema de descarbonização, né? Porque efetivamente, o mundo precisa mudar. Então, a gente precisa efetivamente fazer uma transição de matriz energética. Cara, o meu filho, teu filho, eles provavelmente não vão ter filhos, né? Porque o mundo ele vai aquecer, a gente vai sofrer desastres, as pessoas vão morrer, ou a gente muda ou o mundo acaba, né? Então, a gente já está tentando procurar qual é a empresa que vai se beneficiar dessa transição de matriz energética. E sabe qual é o curioso disso tudo? É que quando você para e pensa sobre transição de matriz energética, também não tem como cravar. Mas imagina que a gente fez um exercício aqui dentro
de imaginar o que aconteceria se essa transição de matriz energética de um troço mais sujo para um troço mais limpo fosse feito de uma hora para outra. Cara, o curioso é que é o seguinte, o mundo ainda não tem o maquinário necessário para que toda Não está energia preparado para receber seja outro limpa. tipo de matriz energética, né? Exato. E aí, o que você precisa para se preparar? Precisa investir, precisa de capital, Infraestrutura, né? infraestrutura. E para precisar de infraestrutura, você precisa de quê? De capital. Você vai gerar essa transição de matriz energética por si só, se fosse É de um dia para o mais ou outro, né? menos quando a energia elétrica surgiu também, né? As empresas, as indústrias não estavam preparadas ali, né? Muitas delas movidas a vapor, não tinham condições estruturais para receber, né? E colocar o seu maquinário para produzir com energia elétrica. Então, demorou um certo tempo até as empresas adotarem. Então, eu acho que é mais ou menos, guardada as devidas proporções do tamanho que a gente é hoje no mundo, né? E tantas empresas que tem por aí, como que vai ser feita essa mudança, né? Então, realmente é um tema bem peculiar que acho que vai ficar em voga aí durante os próximos anos, né, cara? Tem que fazer alguma coisa, vai ser feita, né? Já está começando, mas é algo que não é fácil, né? Total, total. E a gente já entra nessa toada também de achar qual vai ser a companhia que vai se beneficiar disso. Mas Sim. acho que entrando assim mais no plano das ideias, né? O curioso é o seguinte: imagina se essa transição de matriz energética fosse feita do dia para a noite. Imagina a demanda intensiva de capital que você ia ter que colocar. E aí vale o raciocínio para o investidor que está começando a investir agora, está começando a entender um pouquinho mais de economia. Quando eu tenho uma demanda muito grande de capital no mundo, na casa de trilhões e trilhões de dólares, centenas de trilhões de dólares, o que acontece com o juro de uma maneira geral e com a inflação? Sobe, né? E aí imagina, né? O exercício é o seguinte: imagina um mundo com uma demanda de capital intensivo muito grande, totalmente diferente do que foi no passado com as empresas de tecnologia, que por si só é um troço deflacionário. Isso por si só teria um potencial de jogar os juros do mundo para cima, né? E teria um potencial de gerar inflação também. E aí essas empresas de tech que hoje estão com múltiplo super alavancado, elas iam sofrer demais, cara. É. A OPEP não deixa fazer isso, né? Mas a OPEP não deixa. A Não OPEP tem vai lá e como, controla né? os Vai lá, estoques tranca, controla os estoques, aí causa um caos no planeta sem petróleo, o petróleo vai a $200, e aí, como é que fica? Pois É um é, negócio é só um muito... exercício também. Não, é interessante a gente conversar sobre isso, né? E commodities, pelo que eu vi, não sei, não estou conseguindo, tem alguma empresa que vocês enxergam aí com algum potencial, estão meio que de fora aí? Cara, vou ser bem honesto com você. A gente torce um pouco no nariz com commodities, porque quando a gente entra aí no nossa primeira etapa do processo, né, na parte mais qualitativa, quando a gente fala de poder de preço, uma empresa de commodity, ela não tem poder de preço quase nenhum, ela não controla aquele preço daquele insumo e por muitas vezes, por ser uma empresa que tem diversos concorrentes, ela não consegue repassar o preço final pro cliente final. Então, por uma questão de poder de preço, a gente prefere ficar um pouco de fora de empresa que esteja muito relacionada a commodity, tá? Cujo o produto principal seja uma commodity. Não tem controle, né? Negociada aí no mercado internacional, ela acaba, né, flutuando ao sabor aí do mercado, né? Tá? A verdade é que dá um frio na espinha, né? Então, É, dá uma vide vontade a de você Vale, né? O minério aí negociou mais de $200, agora foi para abaixo de 100, agora está subindo um pouco e fica naquela, Não, né? total. Naquela oscilação louca. Total. E de gancho, assim, Lucas, eu acho que o curioso, você falou de Vale, eu acho que vale muito a pena também disseminar entre os clientes o grande perigo que é você estabelecer uma meta de investimento e fazer um investimento com premissa macroeconômica, baseado só em uma premissa, né? Porque geralmente essa premissa ela é muito mais incerta do que qualquer outra coisa. Então, é muito complicada, né? No início do ano, o mercado Não, contava e uma história muda, de né? E muda muito rápido, né? Tá indo de um jeito, aí vem essa inflação de 10% aqui no Brasil, nos Estados Unidos também acho que está batendo acima de 4%, que para os Estados Unidos é algo colossal, né? Diferente do que da nossa visão que a gente tem aqui. quem Então dera as esse coisas mudam 4%. muito rápido, né? Não, total. Então é muito complicado você fazer um investimento. Por isso que a gente procura fazer uma análise mais micro e efetivamente entender
Se Não, e é uma deu para empresa boa perceber ou não. essa análise micro que vocês fazem, né, conforme você explicou, e as diferentes empresas que vocês têm ali dentro, né, cada uma impactada por por uma diferente premissa, né? Então, você citou, tem empresa aérea, tem a Disney, que está ligada aí a uma retomada e a mobilidade das pessoas, tem a Berkshire, que tem ali as seguradoras ali dentro, enfim, é bem interessante, né? As empresas de tecnologia, é um belo de um portfólio, né? Coisa que o investidor comum, assim, é muito difícil ele conseguir fazer por conta própria, né? Então, ter um veículo como a GEL, pô, é muito legal, cara. É muito legal que você sabe que seu patrimônio, né, o seu dinheiro está na mão de profissionais que fazem um baita de um trabalho, né? Sem dúvida. Perfeito. Exatamente. E era bem isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, eu queria só colocar um pouco também do que a gente tem disponível hoje na plataforma. Tá? São dois fundos. A gente tem a versão em reais e tem a versão em dólar. Tá? Ambas a aplicação mínima é de R$ 1.000, uma taxa de ADM de 2% ao ano, um resgate em 30 dias e a taxa de performance baseado no retorno absoluto, né? Aquilo que for rendendo acima da inflação em 2,5% ao ano, tá? Da inflação americana. Esse é um pouco do geral. Queria deixar aberto ver se vocês têm alguma dúvida. Caso esteja tudo ok, queria agradecer demais o espaço. Muito obrigado mesmo. Um dos papos mais legais que eu já bati no dia de hoje. Tá? Então, pô, muito obrigado por receberem a gente, muito obrigado por esse bate-papo e pela nossa conversa leve e tranquila. Pô, é isso aí. Beleza. A gente que agradece, né, Danilo? Porque foi Poxa, também uma... então a Laís passou o contato, o Felipe mandou um e-mail pra gente, Lucas. Aí a gente estava no período do curso, acabei que passou batido, eu falei, nossa, desculpe e tal. E mais uma vez queria pedir desculpa, tá, Felipe, por não ter respondido o e-mail. A gente estava em período de curso, uma correria aqui, né, Lucas? A gente tem uma escola também aqui. Não, tudo bem. Eu não ia contar para o Lucas, não, tá tranquilo. Oi? Não entendi. Não Eu não ia ia falar contar para o nada, Lucas, né? Ia não. passar Não ia falar batido. nada. Mas você se entregou. Você entregou lá. Não, mas show de Queria bola. agradecer também aí a Rafaela, né, a disponibilidade de vocês, bem interessante. E para a gente finalizar aqui, né, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para a galera ainda que não investe fora do Brasil, né? A gente viu aí o trabalho que o pessoal faz, né? Galera aí que estuda muito, né? Então a gente vê aquelas pessoas que não investem fora do Brasil por medo, por falta de conhecimento, né? Talvez não tenham um assessor de investimentos, né? Às vezes, muitas das vezes induzida ali por Instagram, né? Do arrasta para cima, enfim. Queria que vocês, né? O Felipe, a Rafaela, aí deixassem uma mensagem para a galera que ainda não investe fora do Brasil, né? Tem a Geocapital, óbvio, né? Através da Geocapital, mas é uma forma aí da gente diversificar a carteira, né? Olha, acho que a principal mensagem que eu posso passar é um case prático que eu conheci por aqui. Certa vez eu conheci um iraniano, né? E ele falou que ele era muito rico. Muito, muito rico. E aí, depois de um certo tempo, eu encontrei ele de novo e ele me contou, cara, eu continuo muito rico. Só que mundialmente eu fiquei muito pobre, porque o dólar subiu muito. Né? Então, eu acho que existe uma questão que a gente acha que é bem complicada aqui, que é ficar rico em dólar. Né? Então, quando você investe nesse tipo de empresa, óbvio, você tem a alternativa de não investir na versão dolarizada, mas o grande ponto é eu estar protegido, né? Eu estar investindo na moeda mais forte do mundo, é eu estar nas melhores empresas do mundo, e não somente limitado àquele universo que hoje a gente acha que é super importante o Brasil, tá? A gente não quer de maneira alguma menosprezar o país, até porque a gente mora aqui, então a gente espera que as coisas aqui estejam boas. Eu, quando vou no supermercado, eu gasto em real. Mas o ponto acho que é super interessante ficar atento para não ficar pobre em dólar. No final do dia, um componente muito importante da nossa inflação vem do dólar. Exato. Show. É isso aí, sem mais perguntas, se o Lucas tiver alguma pergunta aí. Não, só agradecer. Pô, se a gente pudesse, ficaria aqui algumas horas conversando sobre o mercado. Acho que todo mundo gosta bastante, né? Então, gostei bastante da apresentação e obrigado aí também pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Tamo junto. Obrigada, Perfeito. pessoal. Obrigado, Tem convite pessoal. aí Um para vocês grande investirem abraço. no mundo todo.